Talvez você observando toda a situação que você está vivendo, talvez você observando toda a crise que nós estamos enfrentando, você não sabe o que está por vir, mas tenha absoluta certeza de que você serve a um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que já tem um futuro preparado para você. E eu quero profetizar que o seu futuro que Deus preparou já é um futuro de prosperidade e de graça em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você, quero ser breve nessa noite, porque nós queremos orar, queremos buscar o Papai do Céu muito mais ainda. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro do Gênesis, capítulo de número 26. Eu vou estar lendo na NVI, tá? A partir do versículo 1 até o versículo 6, Gênesis, capítulo 26, do 1 ao 6, depois vou ler do 12 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio desta tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Amém? Versículo 12 até o versículo 15 diz: Isaque formou ali lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Repete comigo, diga: o Senhor o abençoou. Versículo 13 diz: o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Versículo 15: estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Amém? Pai, nós te adoramos nessa hora, te agradecemos por tua bendita, santa, forte e poderosa palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Diga glória a Deus. É tempo de observarmos todas as coisas. Isaque estava em um tempo de crise. A Bíblia diz que houve fome e houve seca na terra, maior do que houvera até nos tempos do seu pai, de Abraão. Era tempo de fome, era tempo de escassez. E com a fome, com a escassez, vem junto a pobreza, a miséria, a destruição, as guerras, o desespero e também a morte. Sabe, o ambiente de escassez, ele é propício para uma coisa que nós não estamos acostumados: o luto. O momento de escassez é propício para o luto, para vermos quem amamos definhando, para ver quem nós conhecemos definhando. Era tempo de crise. A crise sempre existiu. Deixa eu te falar uma coisa: a crise sempre existirá. O segredo é como agir diante da crise. No texto, nós vemos que Isaque prosperou apesar da crise. Repete comigo: prosperou apesar da crise. Isso aqui não é uma palavra de teologia da prosperidade, mas é uma palavra que eu quero que você encha o seu coração de muita fé, que a fé do Senhor venha abundantemente no teu espírito nessa noite. Sabe, irmãos, no texto nós vemos que Isaque prosperou apesar da crise. E sabe o que foi que ele fez? E aqui eu aprendo alguns princípios com Isaque para prosperar apesar da crise, para continuar firme apesar da crise. A primeira coisa, a Bíblia diz que Isaque ouviu a voz de Deus. Diga glória a Deus. Quando a crise chega em uma determinada região, é comum as pessoas quererem se mudar, é comum as pessoas quererem sair daquele ambiente, porque elas vão em busca de algo melhor, de algo mais próspero. Elas vão em busca de uma terra que possa lhes dar aquilo que elas estão necessitando. Mas sabe o que é interessante? Nesse momento que Isaque procura
essa terra. Nesse momento que Isaac decide sair, porque todo mundo estava saindo, todo mundo estava indo para o Egito, todo mundo estava viajando, todo mundo estava saindo daquela terra de sequidão, de escassez, de fome, de destruição, de guerra e de luto. Nessa hora que ele está saindo, Deus fala com ele, e Deus diz: Isaac, não desça até o Egito, não vá até o Egito, não ande mais um pouco. Sabe o que é isso, irmãos? Eu vejo Isaac obedecendo a um Deus que é forte, que é poderoso. Eu vejo Isaac obedecendo a voz de um Deus que sabe o seu futuro. Talvez você observando toda a situação que você está vivendo, talvez você observando toda a crise que nós estamos enfrentando, você não sabe o que está por vir, mas tenha absoluta certeza de que você serve a um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que já tem um futuro preparado para você. E eu quero profetizar que o seu futuro que Deus preparou já é um futuro de prosperidade e de graça em nome de Jesus. Amém? Sabe, Isaac ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer a voz de Deus. Sabe, muitas pessoas perecem na crise, perecem no meio da crise, porque decidiram parar de ouvir a Deus. Parece um pouco com a mensagem que eu estava pregando no domingo, né? Mas infelizmente muitas pessoas perecem porque pararam de ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque é mais fácil ouvir a voz das pessoas, as vozes das pessoas. É mais fácil ouvir o que o jornal está falando, é mais fácil ouvir o que a mídia está dizendo, é mais fácil ouvir aquilo que as pessoas estão compartilhando nas redes sociais. E nós deixamos de lado aquilo que Deus está verdadeiramente falando. Então, pastor, a minha pergunta para o senhor é essa: como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Sabe, irmãos, quando nós queremos ouvir a voz de alguém, de alguma pessoa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se aproximar dessa pessoa. Assim é com Deus, assim é com o Senhor. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Provérbios 8:17 diz: amo aqueles que me amam, e quem me procura me encontra. Amém. E a Bíblia ainda diz que aquele que clamar, em Jeremias 33:3 diz: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E através da Bíblia nós podemos entender que Deus está sempre falando conosco. E o que Deus quer de nós é uma proximidade. O que Deus quer da nossa vida é uma aproximação. Aquilo que Deus quer da nossa vida é que nós possamos nos aproximar a Ele, nos achegar a Ele, estar mais perto a Ele. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? A explicação das tuas palavras, olha o que diz o Salmo 119, versículo 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Oh, que glória! Até os inexperientes conseguem entender quando Deus está falando, porque a palavra de Deus é clara, ela é viva e eficaz, e a palavra de Deus vai te dar o discernimento que você precisa. O problema é que somos apressados demais e infelizmente queremos adivinhar o que Ele vai dizer, queremos adivinhar o que Deus vai fazer. Ele fala de várias formas, e é possível que Deus esteja falando com você nessa noite. É bem provável que o Espírito Santo já esteja falando contigo nessa noite. Quem sabe Ele falou com você através dos louvores, quem sabe Ele falou com você através das canções que foram ministradas aqui, e eu tenho absoluta certeza de que Ele vai continuar falando. O Senhor pode falar nos cultos, o Senhor pode falar numa célula, o Senhor pode falar numa live, o Senhor pode falar em um culto online. Sabe, o Senhor tem as suas maneiras de falar. Contudo, é preciso estar sensível à doce voz do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Romanos capítulo 8, verso 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem filho de Deus aí ouvindo essa palavra nessa noite? Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, uma outra coisa que eu aprendo com Isaac, além de ouvir a voz de Deus, de estar atento e sensível à voz do Espírito, uma segunda coisa Isaac me ensina. A Bíblia diz que ele semeou. O verso 12 diz: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano
colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Diga aleluia. Alguns, infelizmente, querido, a primeira coisa que pensam, a primeira coisa que fazem em época de crise é parar de semear. Muita gente já deixou de dizimar, muita gente já parou de ofertar. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que fazem em tempo de crise é parar de semear. Quando eu paro de semear, entenda uma coisa: quando você para de semear, a primeira coisa que acontece, querido, é que a colheita é um fracasso na nossa vida. Porque se não há semente, se eu não estou lançando a semente, a colheita não virá. Dá para entender isso? Dá para entender? E não é uma palavra de prosperidade, tá? Entenda isso. Eu estou aqui tentando trazer para você um discernimento e uma luz. Alguns até comem a semente com medo, temendo o risco de perdê-la. E a pior coisa é parar de semear. A pior coisa é parar de orar. Porque tem gente que está pensando: pastor, você está falando só da semente, do dinheiro, da oferta, do dízimo. Não. Tem gente que parou de semear na sua vida de oração. Tem gente que parou de semear na sua vida de leitura da palavra. Tem gente que parou de semear, de buscar ao Senhor. Tem gente que parou de semear, sabe por quê, irmão? Porque acha que está sozinho, agora pode fazer o que bem entender. Eu não tenho mais discipulador me olhando, não tenho mais ninguém cuidando de mim, não tem líder de célula agora cutucando e puxando meu pé. Então eu posso tomar aquela cervejinha, eu posso tomar aquele vinhozinho, eu posso ficar à vontade. Ei, deixa eu te falar uma coisa: não pare de semear na sua vida espiritual. Não pare de semear em buscar o Senhor, porque só isso vai trazer uma colheita fundamental para um futuro que Deus tem para a sua história. Se você entende isso, diga amém. Sabe, irmão, na hora da crise, a fé faz toda a diferença. É na hora da crise que a minha fé vai se sobressair. É na hora da crise que eu preciso apresentar a Deus que a minha fé está num nível que pode agradá-lo. A minha fé está num nível que pode sim fazer com que o sobrenatural venha acontecer. Se você entende essa palavra, diga glória a Deus. Ninguém planta, meu irmão, se não sonhar com a colheita. Você nunca vai ver um agricultor tendo um trabalho miserável para cuidar de uma terra, tratar uma terra, fazer buraco na terra, arrancar tudo que não presta da terra. Alguns reviram a terra e ele vai lá e planta cada semente de milho. Para quê? Para nada? Não, pelo contrário, ele está plantando porque ele tem um sonho de que uma grande, forte e poderosa colheita virá. Então deixa eu te falar uma coisa: aproveite esse momento de crise e comece a semear mais ainda. E comece a semear cada vez mais. Semeie na sua vida de oração, semeie na sua vida de busca em Deus, semeie na sua vida de buscar a palavra. Cara, busque a palavra, entenda a palavra, leia a palavra, seja alimentado pela palavra todos os dias. Tenta isso. Eu não tinha tempo, pastor. Escuta, se você abrir qualquer aplicativo da Bíblia, você vai encontrar um aplicativo que tem um fonezinho aqui, ó. Pastor, não sei ler. Beleza, querido, se você tem uma internet, a internet vai te possibilitar você ouvir a palavra. Você vai ouvir a palavra de Deus todos os dias, mas seja alimentado por ela. E não desista. Não desista de maneira nenhuma. Comece a semear na sua vida de intimidade com Deus. Comece a semear na sua vida de intimidade com o Senhor. Acorde cedo. Acorde cedo. Há uma canção que diz assim, ó: temprano eu te buscarei, de madrugada eu me acercarei a ti. Bem cedo eu te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti, Jesus. Esse é o momento que Jesus está esperando para que você possa se achegar a Ele. Esse é o momento que Deus está esperando para que você possa se achegar a Ele e dizer: papai, estou aqui. Eis-me aqui, eu quero mais intimidade, eu quero mais vida contigo. Se você entende isso, diga glória a Deus. Só semeia quem tem fé, meu amado. Isaac semeou e no mesmo ano colheu 100 por 1 e enriqueceu-se, prosperou. E a Bíblia diz, ficou riquíssimo. Na crise também é tempo de semear.
Amém? Na crise é também tempo de semear. Semeia amor dentro de casa. Quanto tempo na sua vida você passou e não deu um abraço nos seus filhos? Semeia amor dentro de casa. Você não pode estar abraçando todo mundo por aí, mas as pessoas na sua casa, você pode fazê-lo, então faça. Semeia a palavra dentro de casa. E aqui eu encerro, aqui eu caminho para o encerramento. E eu aprendo uma outra coisa com Isaac. A Bíblia diz que ele perseverou. Diga glória a Deus. Vocês precisam perseverar. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10 e versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam tudo aquilo que Ele prometeu. Vou repetir: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam tudo aquilo que Ele prometeu. Diga glória a Deus. Um escritor chamado Samuel Johnson escreveu o seguinte, ele disse: as grandes obras são executadas não pela força, mas pela perseverança. Amém? As grandes obras são executadas não pela força, mas pela perseverança. Os filisteus ficaram com inveja da prosperidade de Isaac. Eles plantavam e não dava nada, meu irmão. Eles plantavam e não dava certo, e era na mesma terra. Olha que coisa doida. E era naquela mesma terra. Eles plantavam e não dava nada. Sabe o que aconteceu? Eles viram um estrangeiro chegando, que plantou e colheu a 100 por 1. Aí eles piraram, eles endoidaram. Diz: o que está acontecendo? Por que a gente planta e não dá certo? Por que a gente planta e nada dá certo? E esse cara que vem lá de fora está plantando e está colhendo, está plantando e está dando certo. Tinha uma coisa na vida de Isaac que eles não entendiam. Deus, o Deus de Israel estava sobre ele. O Deus de poder estava sobre a vida dele. Os filisteus haviam então, com essa agonia toda, entulhado os poços que foram abertos nos dias de Abraão. E agora Isaac precisou cavar 3 vezes até conseguir. Depois você continua no capítulo 26 e você vai entender isso. Eu quero chamar os meninos, pode subir já. Nós estamos caminhando para encerrar. Nós queremos orar, queremos adorar o Senhor. Mas sabe o que eu entendo? E eu vejo aqui algo muito importante. Quando você vai ler nos versículos 20, dos versículos 15 até o 25. Por mais que os filisteus vieram e perseguiram Isaac, e entulharam os seus poços. Sabe o que eu aprendo com Isaac? Isaac, além de perseverar, Isaac não reclamou. Isaac não reclamou. Isaac não murmurou da perseguição, não reclamou para Deus, mas perseverou. Sabe por quê? Porque Isaac tinha algo que eu e você tem. Eu e você temos algo que Deus deu a Isaac: promessas. Se você tem promessas de Deus, não murmure, não reclame. Deus vai prover no tempo certo. A crise pode ser grande, pode estar faltando pão hoje, pode estar faltando aquilo que seja de mais básico dentro da sua casa. Mas entenda uma coisa: Deus proverá. Eu creio num Deus de provisões. Eu acredito, senão não estaria pregando para você. Eu tenho vivido isso todos os dias da minha vida. Eu tenho vivido esse Deus de milagres. Eu tenho vivido e experimentado esse Deus de provisões todos os dias. Os que desistem, irmão, nunca serão campeões. Isaac perseverou e prosperou. Sabe o que eu concluo com isso tudo? Isaac ouviu a voz de Deus, semeou e foi perseverante. E no fim de tudo, ainda levantou um altar de adoração ao Senhor. Ainda levantou um altar de adoração ao Senhor. Interessante que depois que ele armou tudo, levantou o altar de adoração ao Senhor, ele armou a sua tenda bem pertinho do altar. Isaac prosperou em tempo de crise. E eu quero profetizar que você também vai prosperar em nome de Jesus. Novas oportunidades virão. Novas oportunidades virão. Adore ao Rei. Engrandeça ao Senhor. Engrandeça ao Senhor Deus. Persevere em tudo que Deus já te deu. Persevere em tudo que o Senhor já te entregou. Persevere, persevere, persevere. Continue buscando. Continue orando, continue intercedendo.
as evidências. Eu sei que pessoas lá dentro da sua casa ainda vão entregar sua vida para Jesus. Você vai conquistar a sua família para o Senhor. Você vai conquistar toda a sua casa para o Senhor. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. Oh Deus, vem com a tua graça. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Vem com a tua força, vem com a tua força, vem com a tua glória, vem com a tua graça, vem encontrar os teus filhos, papai. Vem liberar a tua vida sobre a vida do teu povo, sobre filhos, ó Deus, que têm buscado a tua presença, em nome de Jesus. Eu quero profetizar para você, com você nessa noite, e declarar que você pode sim viver um tempo de abundância, viver um tempo de prosperidade, de graça, mas você precisa gerar isso. É você que precisa gerar isso. Deixe a fé gerar isso dentro de você. Deixe a fé gerar isso dentro de você. Use da sua fé nesses dias. Só tem uma arma que ninguém vai poder impedir você de usar a sua fé. Então use a sua fé. Use a sua fé. Use a sua fé. A ti me chegarei, Senhor. Eu te buscarei acima de qualquer circunstância. Ao Senhor, ele levantou a sua tenda e ficou pertinho do altar. Levante um altar de adoração ao Senhor nessa noite dentro da sua casa. Erga um altar de adoração. Que não falte adoração dentro da tua casa, que não falte adoração dentro do teu lar. Ei, o suprimento virá, a comida vai vir, as oportunidades vão bater a sua porta. Deus vai abrir novas portas. E por mais que você veja que tudo se fechou, Deus abrirá os céus em seu favor e vai liberar um novo tempo de graça sobre a tua vida. Receba
buscar ao Senhor pelas madrugadas. Não. Nem tudo está perdido. Ainda há uma esperança. Cristo é a esperança.